meu Deus do céu. Caiu, cadê o carro? Meu Deus do céu. O carro tá Alguém encostando ajuda ali agora, aí. porque o da direção de prova não passou. E aí o Vanderpool tá sozinho na Agora vai volta, embora. a 38 quilômetros da chegada. Não tem nem que pensar agora, é deitar o cabelo literalmente embora. O Philipsen vai, deve buscar aí o Pogacar. E agora é contra-relógio para Vanderpool e contra-relógio para Tadej Pogacar. Ó, isso poderia ter acontecido com o Vanderpool. E aí a vitória não é que cai no colo, ele trabalhou para isso, né? O Pogacar e tal, poderia acontecer. Aí você vê o risco da Alpecin ficar com um cara só lá na frente. Infelizmente o Pogacar aconteceu com ele, mas não está descartado que até por isso que o Paris-Roubaix. E eu entendo falar. Olha, ele entrou rápido, hein? Eu entendo Agora falar, deu pra ver. Caiu no colo quando foi no pneu. Mas não quando o cara erra. Porque o cara errou forçando. Forçando pra quê? Pra largar. Forçando porque o outro tá lá ainda. Então é o risco que você assume pra tentar ganhar a corrida. Faz parte da prova. Esse tombo aí, sabe o final do tombo ali que ele passou por cima da bike? Já é uma situação de cansaço. Que deu pra ver que foi lento o movimento. Quando você tá, né? Ele foi lento, ele caiu, passou por cima, né? Até numa câmera lenta. E agora então, ó, se aqueles caras de trás tinham ânimo por causa do Philipsen ter sobrado, agora com essa notícia do Pogacar, eles vão revezar e tem que dar tudo desde já. Já deixaram o carro passar, o carro da Alpecin. Na tela estão colocando 20 não segundos. Tem muito mais de 20. Tem muito mais de 20. Eu acho que tem mais de 20. E a condição de cada um. E ó, o Philipsen aqui com o pelotão já buscando o Philipsen, né? Vai virar uma coisa só. Ele tá respirando lá e tal. E por aparelhos, mas deve entrar no pelotão, né, revigorado. Estão dando um oxigênio extra lá pro Philipsen para tentar até vir com o pelotão e bater. Só que é o seguinte, pessoal de trás, Van Aert, que parece que não está tão bem, e o Pedersen, com certeza vão acelerar em cima do Philipsen nos trechos de Paramelo, né? Não vão deixar o Philipsen ficar naquele pelotão, ou vão tentar, né, largar o Philipsen para trás, que é muito forte na chegada, mesmo estando cansado. Pegou a garrafinha do Pogacar, tocou de bicicleta, ele pega a garrafinha para ter ali com ele. E o Vanderpool vai na ponta, 19 segundos, já estão colocando diferença. Então deve ser isso mesmo, porque já deu tempo de acertarem essa diferença. Você falou que é leviano pensar, Celso, tá bem, tá mal, parece que tá sofrendo, mas vamos ser leviano. Semana passada, quando o Vanderpool quebrou, ele ficou. Aqui o Pogacar estava tentando fazer a mesma coisa, ataca uma, ataca duas, para ver, uma hora o Vanderpool pode estourar. Será que o Vanderpool estava mais perto do limite do que o Pogacar? Que mesmo assim, mesmo ficando na frente agora, o Vanderpool não está mais com tanta energia quanto o Pogacar tem? Vamos ver, agora mano a mano aí, os dois na ponta da prova e tem chão pela frente. Em 35 quilômetros ainda tem coisa para acontecer nessa Paris-Roubaix. Tem coisa para acontecer e assim, muita gente fala qual é a tática que vai ser empregada. A gente conseguiu ver alguma tática da UAE, por exemplo? Não. E eles não conseguiram nem trabalhar na prova, porque é tanta gente ali na ponta do pelotão, por isso que é muito diferente de um Tour de Flandres, que você pode, cada subida, dar uma acelerada, para o Pogacar vir fazer seu trabalho. A Paris-Roubaix é diferenciada por isso também. Claro, tem equipes mais especialistas nisso, não é o caso da UAE ser tão especialista nesse tipo de prova, porque a prioridade é o Pogacar ganhar um Tour, uma grande volta e tal. E outros atletas, como o João Almeida, ganhou a volta ao País Basco ontem. Sim, então você tem equipe mais voltada para uma prova como essa. Olha lá, estou recebendo informação, mas está muito longe agora, não adianta. Isso é a imagem recuperada do Philipsen. E tem um carro com o Philipsen, que é o segundo carro dele. Exato. O primeiro está lá na frente com o Vanderpool. E aí, aquele negócio, definiu a prova, ou parece que definiu a 35 km da chegada, era o programado? Não. Ninguém sabe o que vai acontecer na Paris-Roubaix, está caindo a diferença. 16 segundos. Ele está indo, mas ele não está dando tudo, porque se o Pogacar chegar nele, ele tem que ter gás para recuperar e seguir aí, ou tentar seguir os ataques do Pogacar. E o que é dar tudo, né, Celso? Esses caras, eles conhecem muito bem o corpo deles. O Vanderpool já teve nessa situação várias vezes. Ele sabe que tem 35 km, eles estão andando a 40 e poucos quilômetros por hora. Ele sabe que tem mais 45, 50 minutos de corrida. E ele sabe que ele aguenta fazer de força nesses 45, 50 minutos. Tem porque ele muito acima por enquanto. Ele vai tentar manter e aumentando pouco a pouco mais perto do final, para chegar no limite. A sorte, bom, foi azar do Pogacar ali, ele forçou e tal, e tá certo, ele tem que forçar, mas a sorte dele é que o Philipsen já estava bem para trás,
porque senão ele teria um carrapato com ele mesmo nas cordas, o Philipsen, e ia resistir pelo menos esse trecho de asfalto aí, ia dar tudo para resistir até uma hora que talvez não era, mas isso ia judiar mais ainda do Pogacar, porque iam ser mais acelerações, né, consecutivas. E o Van der Poel quase foi junto, hein? Você vê como tudo pode acontecer na corrida. O Van der Poel saiu da pista, saiu da estrada, ele foi pra terra também, ele ficou em cima da bicicleta, mas ele quase foi junto. Olha, se fosse uma prova, entre aspas, normal, a gente ia falar, acabou, não sei o que e tal. Paris-Roubaix é só na linha de chegada. Parece motociclismo o negócio aqui. Né, Renan? Não tem assim, ó, acabou. Eu tô tenso até agora e vou continuar até o fim da corrida. Vocês devem estar percebendo. Eu acho que vocês em casa acompanhando também. E é louco esse negócio. Paris-Roubaix é diferente de tudo no mundo do ciclismo, como o Tour de France em relação à exposição, né? Todo mundo querendo ali falar e ter o Tour de France ali como assunto. O Paris-Roubaix, em termos de clássicas, é único. É o dia de corrida mais legal do ano. Com certeza. O Tour de France é uma corrida melhor. É a maior corrida, é a mais importante, é melhor como um todo, mas como dia de corrida, um dia do ano, Paris-Roubaix. Por isso que eu acho que esse adjetivo clássica das clássicas é perfeito aqui para o Paris-Roubaix. Cada vez mais próximo ali o Pogacar. Esse setor tá um pouquinho mais úmido, hein? Será que pra frente tá ruim também? Se bem que agora o sol saiu, parece que tá secando tudo. Acho que depende muito até do que tem em volta, né? Do escoamento, ó. Chegaram no Philipsen. Philipsen veio tranquilo, quer dizer, na medida do possível, vai engatar esse pelotão e ficar de roda. Porque ele tem o líder da prova lá na frente. Engraçado, eu não sei a tua sensação, o Renan e o pessoal de casa. Para mim, essa Paris-Roubaix parece mais longa em tempo. Eu não sei, parece que assim, as coisas estão acontecendo mais e mais e mais e não acaba a prova. É um negócio maluco isso. E começou cedo, né? Os ataques começaram cedo. O Pogacar aí na saída, curva complicada. 13 segundos, está caindo a diferença. E o que aconteceu lá na Estrada Bianchi, só que muda o personagem, era o Pidcock, né? E aquele tombo também do Pogacar, proporções maiores, ele saiu da pista lá, foi parar lá para nada a área de escape, deu sorte porque era grama, né? Não teve nenhum problema aí para continuar a prova, e aconteceu exatamente isso, só que lá existiam as subidas, onde quando ele chegou no Pidcock, ele conseguiu atacar, embora aqui não tem alguns trechos de paramelo, e eu acho que o principal é aquele a 17 da chegada, Carrefour de Napa, o Carrefour de Napa. Dá pra ver a movimentação lá na frente, hein? Pogacar tá buscando, será que encosta? E outra, quando chegar fica com moral, né, Renan? O que será que vai acontecer daqui até o final da corrida? Vamos fazer mais uma pausa, a gente já volta. ESPN, a gente vive o esporte. De volta para o esportes, com 31 km faltando na Paris-Roubaix, com Tadej Pogacar na perseguição, 13 segundos atrás do Mathieu Van Der Poel. Em condições normais de temperatura e pressão, Celso. Se o Pogacar chegar no Van Der Poel ainda sabe que disputa mais que o Pogacar. O Pogacar está gastando energia aqui para perseguir, para buscar, vai ter que fazer mais força que o Van Der Poel para chegar no Van Der Poel. E vai ter que largar o Van Der Poel ainda. Em condições normais de temperatura e pressão. Se o Pogacar buscar, o Van Der Poel ainda tem uma vantagem. De novo, depois de 250 km de prova, chegando lá no Velódromo de Roubaix, as pernas vão estar muito diferentes do que em condições normais de temperatura e pressão. Só que é o seguinte, o Van Der Poel aqui, como eu falei, ele está num ritmo super forte, mas ele não pode, na minha visão, dar tudo, porque se ele afoga, né, dando tudo, tentando largar o Pogacar, e o Pogacar chega nele, aí que seria um erro grave tático nessa situação, desse momento. Como eu falei, essa tática não foi escondida lá atrás, aconteceu aí há 5 minutos. Se fosse o contrário, se fosse o Van Der Poel perseguindo o Pogacar. Não, aí o Pogacar tem que dar tudo. Aí o Pogacar não pode deixar o Van Der Poel chegar. Porque ele sabe que perde na chegada, é diferente. Só que o Van Der Poel tem esse trunfo, e parece que ele acelerou agora, não pelos 15 segundos, mas pela expressão corporal do Van Der Poel lá na frente. Ó, eles vão cruzar a estrada aí, é uma subidinha que tem na estrada. Mas os caras aqui também não estão aguentando andar rápido, viu, Renan? Então por isso que a diferença não cai, ó, só tem subido, né? Mesmo com o tombo do Pogacar e tudo, eles estão num ritmo bem diferente dos dois lá na frente.
Agora sim, o que também acontece, o Pogacar chegando no Van der Poel, se acontecer, é o seguinte, ele vai estar com uma moral alta, falando, ó, eu caí, fiquei pra trás, te peguei aqui, filho, e agora eu vou começar a atacar que nem um louco, ainda mais com 2 minutos de diferença pros caras que estão perseguindo imediatamente atrás, né? O primeiro pelotão tá quase 2 minutos, já vai virar 2 minutos. Então, são coisas, né, que não só a parte física, mas a psicológica também. Parece que o Van der Poel falou assim, eu vou endurecer para esse cara. Né? Ele vai me pegar? Não, eu vou endurecer, vou fazer ele, né, roer o osso aqui para me pegar. Então a diferença que já chegou a 14 segundos, tá em 17, 18. Pequena? É pequena, mas esses numerozinhos aí podem dizer muita coisa daqui para frente, com diferenças aí de 2 segundos para lá ou para cá. Ó. Agora ele falou, não, agora eu vou acelerar. Pode vir aí, chamou o carro. Pode vir o carro também. Ele vai perguntar coisa pro carro. E vai dar aquela guindadinha na caramanhola, tal, tradicional. Cadê a caramanhola? Opa, tinha lombada. Aí o Rodolfo foi pra dentro do carro ali pra garantir que não ia bater a cabeça, né? Ó. Isso aí dá uma ajuda. Pode parecer nada, né? Mas só essa embarradinha aí... É o cogumelo do mar. Exatamente. Você vai ganhar um segundinho ali, vai pra 19, quer ver? Não, foi pra 17. Vai ver o Pogacar que me pegou aqui atrás. Não, acho que não, eu vou mostrar. O Pogacar tá com a V4 RS, ele tá com a bike Aero, que é a Monaco esse ano, ele correndo lá no San Remo com a bike Aero, mas o Tour de France da Paris-Roubaix tá fazendo com a mesma bike que ele usou pra ganhar o Tour de France no ano passado. O Van der Poel tá com essa bike diferente, a pintura branca, a pintura, daqui a pouco mostra de lado de novo, tem algumas marcas, algumas manchas na pintura que a Canyon fez para mostrar quais são as áreas de maior tensão no quadro da bicicleta que sofrem mais com as cargas numa prova como essa, como a Paris-Roubaix. Então, a pintura é marketing, mas eles estão estudando isso, né? As marcas estudam para pensar no próximo motor de bicicleta, como fazer a melhor bike para ganhar Roubaix, onde que eles precisam concentrar mais aí as atenções na elaboração do quadro. Aquela hora que ela caramanhola, eu achei estranho, a caramanhola é da Visma. Alguém jogou a caramanhola no Van der Poel. Jogaram a caramanhola na cara do Van der Poel. Depois eles conseguem pegar as imagens, eles precisam ver se dá para ver a pessoa, mas já houve casos que quem fez isso foi identificado e foi punido depois. Foi uma cusparada no Van der Poel também, uma vez. Também, teve no ciclocross, no Bélgica. Aquele até foi mais assim, direto, deu pra ver, porque a velocidade é menor no ciclocross, mas aquela cusparada foi uma prova de estrada também, aqui. E aquela caramanhola, já achei estranho, nossa, ele tava com a caramanhola amarela da Visma, não, foi alguém de fora, não era alguém da equipe, necessariamente, não parecia ser um torcedor mesmo, que jogou a caramanhola no Van der Poel. Nesses trechos que até que tá em público pra caramba aqui, olha só a quantidade de gente, entre aspas, acotovelando aqui para ver a prova. Lá no Tour de Flandres tem um trecho que foi justamente onde definiu a prova, o Quaremont, que é aquele trecho que eles passam 3 vezes durante a prova nos últimos 100 km, mais ou menos a cada 30 km, mais ou menos eles passam lá, onde o Pogacar acelerou da última passagem. E lá você já tem um controle maior policial, porque é um lugar que você tem que pegar umas ruelas pequenas para chegar no Quaremont, para ver a prova. Então, por exemplo, quando eu fui lá, acho que foi um ano depois aqui do Paris-Roubaix, foi em 2017, tinham guardas fazendo lá o controle das suas mochilas. Aliás, foi aquela época que teve bomba lá no aeroporto de Bruxelas e tudo mais, um pouco depois, tinha um controle bem rígido. E já é possível fazer um controle com câmeras. No caso aqui do Paris-Roubaix, não. Porque o que eu estou falando? O cara que fez uma maldade dessa, dá uma caramanhola, dá uma cusparada, seja lá, fazer alguma coisa ofensiva com o atleta, ele pode ser barrado pelo setor ali de segurança. Ele é muito técnico, né? É impressionante como esse cara é bom. Por segurança, ser identificado e pegarem o cara e tirar ali da prova.
Então, aqui já é muito mais difícil, porque aí é uma zona rural e não tem nada em volta, só plantações. Aqui não tem catraca, aqui não tem nada, né? Cada um chega e... Não, mas lá no Coramão também não tem, mas como são mais difícil de chegar, eles montam camarote, tem gado pra todo lado. aí você consegue um controle Só melhor. que o cara pode não ficar no Coramão, pode ficar no lugar. Ah, sim, aí sim. Mas lá, especificamente, O cara não vai conseguir entrar no velódromo, de Rubé, mas se ele vai pra estrada, virando a estrada, fica, porque são 260 km de corrida. E aqui não tem volta, né? Aqui eles passam uma vez só em cada lugar. minha mochila foi toda revirada. Eu tava de mochila, porque você passa o dia lá vendo a prova e tal. Mas é muito legal. Se você for um dia, né, alguém aí estiver escutando eu vou lá ver o Tour de Flandres, fica no Coramão, que vale muito a pena, é o Bububu. É demais. Aí o Perote, né, de Pedersen companhia limitada, já passou dos 2 minutos e eles parecem que não têm energia para reação, né, nesse momento. O Philipsen vai ficar só de roda ali, com certeza. E aqui eles vão começar uma nova corrida daqui para frente, com os setores mais complicados aparecendo, daqui até o Carrefour de Labre, que vai começar com 17 para a chegada. Aqui eles vão começar uma nova corrida pensando no terceiro lugar. Ah, sim, sabe o que acontece ali no pelotão? O atleta da UAE não está tirando e o Philipsen, que se incorporou agora, também não está tirando, ou seja, não está indo à frente. Só o Pedersen, o Van Aert, quem mais é o outro que está lá? O Intermarché está lá, o Ruth. Esses caras que estão revezando. Então, e os outros na roda. Aí, por exemplo, vai que o Pedersen parece o atleta mais forte daquele grupo e tal, mas vai ser difícil ele conseguir ter energia para uma aceleração contundente ali que deixe os outros para trás para buscar esse pódio. Mas o que ele tem que tentar e vai tentar daqui a pouquinho. Setor 6. Setor 6, dificuldade 3 estrelas, Burguel a Vanderheim. 1,1 km de paralelepípedos. Aqui são mais assentados, aqui está mais bonitinho tudo. Em outros lugares são pedras que não é a mesma coisa, mas não é um paralelepípedo normal. É como se fosse aquele pé de moleque que tem lá em Tiradentes, na Ouro Preto, na cidade histórica de Pinheiros. É como se fosse lá o paralelepípedo, o calçamento das outras estradas. E é por isso também que em Roubaix os paralelos são piores do que na Bélgica. Na Bélgica, o Celso está falando do percurso, essas estradas elas estão mais dentro das vilas, das cidades, são mais usadas pela população no dia a dia. Aqui de um lado e de outro. Zona rural. Zona rural, plantações. Lá são tratores, caminhões, tudo, mas não é que o cara está passando de carro lá todo dia, de moto todo dia, a maior parte da população. Então são estradas que ficam mais mal cuidadas. Quem trabalha na conservação é uma associação de voluntários, é uma associação chamada Os Amigos da Paris-Roubaix. Eles preservam os trechos, incluindo as dificuldades dos trechos. Eles tomam cuidados com buracos que estão muito grandes, que podem ficar perigosos, com algumas pedras que estão mais pontiagudas, que eles tiram, colocam uma outra que está mais arredondada, mas eles querem que a corrida seja difícil, para manter o charme, para manter a tradição, para continuar construindo toda essa história que já está chegando à 122ª edição. E até por aí muita gente pergunta, por que paralelepípedo aí nesses lugares? Bom, tem 2 motivos agora, né? Depois de anos e anos, virou tradicional ali do Paris-Roubaix, então tem gente que vai morrer se asfaltarem algum trecho ali, porque seria mais confortável para quem está no dia a dia. E outra, por que foi paralelepípedo? Porque era mais fácil de conservar do que o asfalto. O asfalto requer ali uma camada, aí faz buraco, aí faz outra e tal. O paralelepípedo ele dura mais tempo ali, até para esse tráfego de caminhões, né, pequenos caminhões, tratores. É uma zona estritamente rural e tem essas outras estradas secundárias, que das que estão agora, por exemplo, que aí são as estradas que ligam vilarejos a vilarejos ou cidades menores a cidades menores. A cidade maior aí na região é Lille, inclusive onde vai ter a largada do Tour de France, né, a metrópole Lille, que é a maior. Eu, quando fiquei aí nessa região, eu só achei lugar para ficar. Eu queria ficar mais próximo da largada, que a gente ia disputar a prova amadora e transmitir, tá aumentando a diferença. E os caras estão mandando lá, vai Pogacar, batendo no carro e tal, para incentivar o Pogacar. Lille é a maior cidade e é difícil de você até achar lugares para ficar, porque Roubaix
é bem pequenininha, uma cidade muito pequena, mas tem toda essa tradição aí de Roubaix com o Paris-Roubaix. Houve um momento ali na história, nos anos 60, 70, 80, que foi ficando cada vez mais difícil ter os setores de paralelepípedos também porque, com as provas passando na TV, as cidades não queriam ser vistas como atrasadas. Então elas saíram asfaltando tudo. Vai passar corrida, asfalto, vai ter tudo aqui, asfalto. A gente não quer que a cidade seja uma cidade atrasada. E aí começou todo esse movimento para conservar as estradas de paralelepípedos. Está readquirindo a moral em relação a uma semana atrás o Van der Poel, porque não está conseguindo buscar o Pogacar. No primeiro momento ele acelerou, e o Van der Poel, como você bem disse, ó o Philipsen ficando para trás, que a gente falou, ele quebrou lá na frente. Então não tem mais energia. Aí os caras entraram no paralelo, principalmente Pedersen e Van Aert, mas agora é o companheiro aí do Pogacar, o Vermaas, que é especialista nessa prova, já fez uma segunda posição. E o Vermaas está trocando com o Van Aert. É, exatamente, né? Saíram do trecho lá na frente e agora vem o Pedersen lá de trás. Parece que tá, o Bisker já está de boca aberta ali, já parece que não tem mais energia mesmo. O Stefan Bissiger, o suíço, está se abaixando ali. Ih, vai ter que trocar a bike. Pogacar com problema. Mas está bem longe o pelotão. Tá bem longe o pelotão. Mas quer dizer que ele larga de vez a perseguição do Leclerc. Mas demoraram, hein, pra trocar a bicicleta. Parece que ele parou, acho que não deu nem pra avisar a equipe. Agora, Renan... E ele trocou não era ruim, né? Não, porque ele trocou descendo. Mas vamos ser bem sinceros, pode acontecer com o Leclerc também. Pode acontecer. Né? E aí dá uma sobrevida aí pro Pogacar. Assim, aconteceu com o Pogacar, mas pode acontecer com o Leclerc. Por isso que é a minha chegada aqui. Mas agora, Celso... Mais tranquilo. Ele não vai perseguir mais. Se ele trocar a bicicleta agora, buscar ele não vai. Na pista não, né? Na estrada não. Só se acontecer alguma coisa com o Leclerc. Sim, exatamente. E ele também não está ameaçado por quem está atrás, porque os caras estão 2 minutos atrás. Só que assim, se acontecer, o carro está atrás. É diferente da situação normal do Paris-Roubaix, ali no Torre de Arenberg, por exemplo, que os carros não estão atrás, aí o cara, né, é pego de surpresa, como aconteceu com o Pedersen. Teve que trocar a roda, ou bicicleta, eu não consegui ver aqui o que aconteceu com ele, como é que resolveram o problema dele. 4 estrelas, Canfin em PVL. Setor batizado também em homenagem ao grande Ed Merckx, o maior vencedor da história do ciclismo. São 1.700 metros nesse setor. E aí o Pogacar e o Van der Poel já estão a caminho do Carrefour de Lado. O cotovelo do Pogacar ralado. Essa sapatilha com a sola dele ficou um espetáculo, né? Só o campeão mundial pode usar o arco-íris. O Van der Poel foi campeão mundial 2 anos atrás, então usa o arco-íris na ponta da manga da camisa. Oficialmente, né, galera? Nas provas aí. Agora você que é consumidor normal, pode ter a camisa do Van der Poel, do Pogacar, né? Comprar uma réplica, e muita gente faz isso. Talvez mais próximo que conseguimos chegar de ter alguma coisa do campeão mundial é comprar a camisa dele, a luva, enfim, né? Qualquer artigo aí como a sapatilha. Abração lá pro Pedrão, o Gui e a Adri que estão assistindo, fizeram lá uma comidinha e tal, e estão curtindo a prova junto com a gente. Abração pra vocês aí. E nas provas, né? Qualquer prova oficial não pode. Se for correr Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, sei o que, prova oficial, se ficar com arco-íris lá, o comissário viu, o comissário vai mandar você esconder aquilo. Vai fazer uma prova amadora, aí outra história aí. Aí seja fã, esteja no seu direito aí como fã desses caras, desses monstros que estão dando mais um espetáculo pra gente. E olha só tudo chacoalhando. Olha os braços do Pogacar. E a mão, né? Como a mão, ela não fica tão firme assim nos paralelos, não fica a mão tão firme na bicicleta. Não, deixa a mão em cima, do jeito que ela não vai escapar, não vai pular, mas um pouquinho relaxada a mão para baixo e pular embaixo da mão, e assim o corpo absorve menos impacto. É aquela história do esqui, né? Que o seu joelho tem que funcionar como um amortecedor também. Se você ficar com a mão super rígida, ali todo, né, travado em cima da bicicleta, até o próprio bumbum ali, que é um dos apoios, você tem 5 apoios, as 2 mãos, os 2 pés e o bumbum ali na bicicleta, você tem que deixar rolar, fazer
aquele movimento mais tranquilo, não tão rígido, para poder, né, toda aquela pronada que a bicicleta dá, né, vai para cima, vai para baixo, você poder deixar ela rolar nos paramédios. Senão, já era. Você vai durar um trecho só de paramédio, depois não aguenta mais. É que nem frear na descida. Muita gente fica com as mãos, até um toque legal para vocês aí, né, que estão começando no ciclismo, e quem já é mais experiente já sabe disso. As saídas aí sempre complicadas, mas é muito hábil aí o Van der Poel. Se você ficar o tempo todo, é uma descida de 20 km, você ficar o tempo todo segurando o freio, você vai cansar tanto o freio, né, vai superaquecer a parte mecânica ali da pastilha com o disco, o óleo vai aquecer, né, também tem esse problema, e os seus braços, as suas mãos não vão aguentar. Então você tem que vir, soltar a bicicleta, vai fazer a curva, freia antes, faz a tangência, diminui a velocidade com uma velocidade que você possa fazer a curva, solta de novo e vai. Se ficar o tempo todo no freio, com aquele medo, né, que para quem não é experiente, acontece mais, já era. Você tem que parar porque os seus braços já não aguentam mais. Tá com medo, não quer deixar embalar tanto, freia, solta, freia de novo, freia de novo, solta, não fica segurando. Não pode segurar direito. Se tiver que dar uma parada, dá uma parada no meio da descida, recupera, né, até a parte física e vai de novo. Saindo do setor 5, o Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel já está chegando no setor 4. Carrefour de Largue. Esse nome por causa do Café de Largue, que fica lá no final dele. Curva para a direita e a entrada, no último setor 5 estrelas. Café de Largue era um restaurante que só abria um dia por ano, porque um bar na França, um restaurante, precisa abrir um dia no ano para manter a licença de funcionamento. No meio do nada, ninguém ia lá. Até que colocaram no percurso da Paris-Roubaix. E aí ficou um lugar famoso e agora abre o ano inteiro, porque ciclistas passam por lá o ano inteiro e param no Café de Largue e a galera, todo mundo aí dá um passinho pra trás. Tá vendo? E como é habilidoso esse tal de Mathieu Van der Poel. Esse cara é um monstro, cara. É impressionante. Bom, para mim, os dois melhores ciclistas da atualidade, é difícil você comparar épocas com épocas da atualidade. Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, incríveis, e eles vão lá e eles batem o martelo. Você vê, o Van der Poel, como eu disse, estava invicto nas clássicas, né, do começo do ano. Veio o Pogacar e ganhou a prova da semana passada, o Tour de Flandres, tirou essa invencibilidade e volta aí o Van der Poel, né, o que tudo indica que está aí com a faca e o queijo na mão para a vitória nesse 2025 do Paris-Roubaix. E quando o Van der Poel ganhou do Pogacar no Milano-San Remo, a capa da equipe no outro dia foi o domador, o cara que domou a fera. Exato. Que domou o Tadej Pogacar, que tacou terror na corrida aquele dia. E hoje ele vai domando de novo o Pogacar, no caso aproveitando o erro do Pogacar, com 38 para a chegada, Pogacar acelerando no trecho do Paralelepípedos, errou a curva, caiu e aí o Van der Poel ficou sozinho na ponta. E aí aquilo que eu estava falando no começo da prova, olha o drone lá em cima filmando, do lado direito, isso é demais. Essa curva tá ruim. Essa bandeiras. curva para a esquerda tá ruim, passou bem o Van der Poel. Passou bem, você viu que ele deu um slidezinho, né, tipo, como é que eles falam que é um de lado lá? Drift, é um drift. Aí o lance que eu estava falando no começo da prova, que ia ser mais difícil do Pogacar, não que ele não era favorito. Oh meu Deus, você levou para trás, quase bate nos caras. Ele não consegue fazer a mesma coisa do que quando tem uma subida. Então aquele negócio da vantagem média que ele consegue colocar num trecho de 2, 3, 4, 5 minutos, aqui vale mais a potência específica. Porque para trás, o carro está passando, será que furou o pneu? Eu acho que vai trocar de bike. Foi nesse setor que o Wout van Aert furou o pneu 2 anos atrás e o Van der Poel escapou sozinho para ganhar. Van der Poel com problema, mas tem bastante tempo. Do carro, ele tinha 1 minuto de vantagem para o Tadej Pogacar, mas tudo pode acontecer na Paris-Roubaix. Olha o que eu falei. Está acontecendo, e aconteceu com o Pedersen, e aconteceu com o Pogacar, e acontece agora com o Mathieu Van der Poel. Só que é o seguinte, é muito determinante que momento da prova isso acontece. Com o Pedersen lá, terrível, porque tinha 4, 5 caras tinha mais 4, né? Com ele naquele momento.
Com o Pogacar aconteceu, ótimo para o Van der Poel. Depois aconteceu com o Van der Poel, vamos dizer, é aquele lance que o Senna falava, né? Você tem 2, 3 segundos, você pode dar uma errada, né? E aí continua ainda na liderança. É aquela margem, né, de segurança que você tem. Aconteceu. E outra, vamos imaginar que o Pogacar tivesse aqui, né, não tivesse acontecido os dois problemas com o Pogacar, ter que trocar 2 vezes de bicicleta, que foi agora há pouco. E aí, ele ia atacar, ia tentar acelerar e o Van der Poel ia ter que perseguir. Nossa senhora, ele quase enfiou embaixo da grade. É o Van der Poel, cara, ele é espetáculo puro, é super sério, tal, ele não fica de risadinha, mas ele dá muito, mas muito espetáculo pra gente. É um primor ver esse cara competir. É o alienígena Mathieu Van der Poel. Por que será que o Pogacar trocou de bicicleta a segunda vez, hein? Tô com essa curiosidade. Se tinha furado, Pode ser que tenha furado, né? se tinha algo de errado com a bicicleta. Não, eu acho que furou. E lembra 2 anos atrás? O Van Aert atacou, o Van Aert estava deixando o Van der Poel para trás nessa reta aqui. Exatamente. E aí furou o pneu e o Van der Poel foi embora e veio sozinho. Na verdade ele atacou porque o Degenkolb caiu. Sim. Aí ele viu que os dois, tanto o Philipsen quanto o Van der Poel ficaram um pouquinho. Ele viu a chance e atacou. Só que atacou, abriu. Aí o Van der Poel respondeu. Só que quando respondeu, ele começou a ficar para trás, né? O Van Aert furou de pneu. E aí nessa saída à direita, né? Isso, à direita, é que ele foi trocar de roda porque o carro não estava atrás. Aí perdeu um tempasso. E aí a prova chegou em terceiro junto com o Philipsen. Exatamente. O Van Aert ficou junto com o Philipsen e terminaram o Philipsen em segundo, o Van Aert em terceiro. O Van Aert está aqui agora com o Pedersen na roda e o Van Aert. São só os 3. Aqui vale um lugar no pódio. Olha a terceira posição. A diferença ali do Vermeersch, né, tentando caçar por onde ele estava andando com a cabeça alta, e o Van Aert e o Pedersen só para baixo fazendo força. A diferença ali dos atletas como estavam postados naquele momento. E eles estão 2 minutos atrás, então eles estão mais rápidos até essa parte. Tudo bem, o Van der Poel parou, mas agora esses caras que estavam se guardando um pouquinho para essa fase final para disputar o pódio, acelerando, e o Van Aert vai para as cabeças. E o Florian Van Aert vai para as cabeças. Ele já foi segundo colocado nessa prova em 2021, aquele ano épico da chuva. Estava sumido nas últimas temporadas e está de volta agora, fazendo uma grande prova. O belga tá forte demais o Pedersen, cara. Tá forte demais. Saiu da roda do Van Aert e foi lá atrás do Vermeersch. É impressionante a forma física do Pedersen. Pena que ele furou naquele momento. Eu queria muito ver o Pedersen ali para disputar essa ponta, principalmente com o Van der Poel e o Pogacar. A expressão corporal do Pogacar agora não está tão legal, hein? É ruim. Deu uma quebrada o Pogacar nesse final. É difícil, até a cabecinha de lado, ó, tá vendo, galera? A cabecinha meio de lado quando você tá na baba, né? Realmente, tá mortaço ali em cima da bike. E outra, a corrida não acabou, então ele tem que pedalar, não tem aquele negócio, né, por tempo, não. Isso aqui é quilômetros e tem 13 quilômetros, meros 13, 14 aí pro Pogacar, né? Um pouco mais do que o Van der Poel, 14 quilômetros para chegar. Ó, a galera aqui mandando informação. Giovanni, eu vi você chegando do treino hoje, abraço pra você, tava saindo ali de deixar o Felipe. Jaiminho, Jaime Ferreira de Oliveira, Sibeli Nascimento, beijão pra ela. O Neto Mignorini aqui conosco, Adilson, Marcos Davi lá do Rio, a Ieda Botelho, um beijão pra você que foi presidente da federação aí do Rio, entre outros, uma atleta fantástica mundialmente falando, o Maurício Sestari, Leonardo Rufino, a galera Rogério aqui também com a gente, André Bueno, Renato lá de Santos, abraço pra vocês, o Clécio, meu irmão tá vendo lá no sítio, um beijo pra família toda, Anderson. E vamos que o Pedersen quer ser terceiro, quer subir nesse pódio. Ele queria ganhar, né? Mas eu acho que não vai dar esse ano. E vai aí para o pódio guerreiro aí o Pedersen. E o Van der Poel quer a terceira seguida. O que eles estão falando tanto ali? Acho que ele deve estar passando a situação da prova no tete a tete mesmo. E para acontecer isso, galera que está em casa, para o carro poder ir lá falar com o Van der Poel, não é a qualquer hora não é a hora que o carro quer, vai do lado. Ele tem que pedir no rádio autorização para o diretor de prova. Posso falar com o meu atleta? Pode. Aí ele autoriza e vai. Se não autorizar, não vai. Toma punição e tudo mais.
o Pogacar está perdendo tempo em relação ao Van der Poel e em relação ao grupo que vem atrás. Difícil a gente ver esse monstro Tadej Pogacar, né? Daqui para frente, eu acho que ele só tem uma prova na programação dele antes do Tour de France. Se eu não me engano, é o critério do Dauphiné, que eu tinha visto, pode mudar, né? Isso pode mudar durante o ano, mas ele não tem mais nenhuma prova, porque a exposição, vamos dizer, do Pogacar nos últimos tempos foi enorme. No programa dele aqui no Conselho de Estados Unidos, tá falando que ele faz Amstel, Flash e Liège, mas... Putz, eu acho que vai ser difícil. Vamos ver. Vamos ver se ele vai mesmo para essas provas aí, inclusive todas essas provas no Disney Plus. E a Flash Ballon e a Liège-Bastogne-Liège, dia 23 de abril a Flash, 27 de abril a Liège-Bastogne-Liège. Estaremos juntos com a prova feminina e com a prova masculina aqui na ESPN. Lembrando que a Flash Ballon é numa quarta-feira, que precede a prova de fundo, que é a quarta monumento que o Renan estava falando, as 5 provas monumento do ano. Liège, Bastogne-Liège. Depois nós temos a clássica das Folhas Mortas, lá no final do ano, fechando praticamente a temporada, o Giro de Lombardia, lá na Itália, que é uma prova bem dura, talvez a mais dura de todas essas aqui das monumentos em relação a subidas, né? Dura todas elas são, porque quem deixa duro é o atleta, é o adversário, um contra o outro. Então, mas em termos de subida, de altimetria, justamente o Giro de Lombardia é a mais dura. Voltou, né? O Van Aert conseguiu ali voltar em cima do Vermaet e do Pedersen. E esses caras aí, na minha visão, quando estiver mais próximo da chegada, se eles contarem que não vão buscar mesmo o Pogacar, eles vão ter que atacar aí o Pedersen, porque o Pedersen é mais forte no sprint. O Van Aert está bem lento para arrancar. Pode acontecer o contrário? Pode. Como o Renan falou, depois de 260 quilômetros, um monte de coisa acontecendo, pode, porque os caras estão mortinhos da Silva ali na linha de chegada. O Vermaet é prova disso. O Vermaet bateu o Van der Poel na chegada, né, alguns anos atrás, porque justamente bateu o Van der Poel, porque o Van der Poel veio de trás, se desgastou bastante para chegar ali para disputar a prova e acabou perdendo a chegada. Foi o terceiro de um pelotão de 3, para vocês terem uma ideia. O italiano, como é que é o nome dele, que eu sempre esqueço? Sonny Colbrelli. O Colbrelli, né? O Colbrelli que ganhou aquela prova, que foi épica, né? Tava tudo molhado e tal. Não dava nem para reconhecer quem era quem na chegada, de tanto barro que tinha. Ganhou aquela prova, depois teve problemas cardíacos, né? Numa etapa, numa volta na Espanha, se não me engano, a volta a Catalunha. Cruzou a linha, ele praticamente, né, desfaleceu, morreu ali, perdeu o pulso. E os paramédicos ressuscitaram ele e, apesar da forma física incrível, ele teve que abandonar a carreira por esse problema cardíaco. Mas ganhou o Paris-Roubaix. Menos de 10 quilômetros faltando. As últimas 6 provas monumentos foram vencidas por Van der Poel e Pogacar. Os dois estão em primeiro e segundo nessa fase final da Paris-Roubaix. 8-8, vai igualar hoje, hein? Tava 8-7, 8-8 hoje. E aí você coloca mais 4 grandes voltas pro Pogacar. Faltam 9 quilômetros, não dá para falar. Vamos esperar. Porque não dá. Esse negócio aqui é incrível, né, adrenalina o tempo todo aqui no Paris-Roubaix. Que agora os trechos são mais tranquilos, né, aqueles trechos que poderiam trazer alguma surpresa. E até para falar a verdade, um trecho que é o último lá dentro da cidade é praticamente um asfalto, não chega a ser paralelepípedo, aqueles sextavados, né, de concreto, mas é considerado ainda um trecho dos trechos de paralelepípedo do Paris-Roubaix. Diferenças deram uma estabilizada. 47 km por hora de média, não vai bater o recorde do ano passado. Eles bateram o recorde de velocidade da Paris-Roubaix nos últimos 3 anos. Nesse ano está ficando um pouquinho abaixo dos 47,802 km por hora do Mathieu Van der Poel para vencer a prova de 2024. Algumas leituras para o futuro, né? A gente tem que olhar aqui, mas pensar no futuro também. O Jasper Philipsen, fantástico de novo, fez um baita... Tudo bem, estava aí, não aguentou o final aqui, no ritmo dos dois e tal. E também o Mathieu Bleeman, 2 caras aí para a gente ficar de olho nas próximas edições, não só de Paris-Roubaix, mas de clássicas importantes. Cuidado com aquela curva para a direita, Mathieu Van der Poel. Aquela mesmo.
de 2 anos atrás, que você quase enfiou no cavalete na saída da curva? Sim, mas está bem mais tranquilo aí, é muito mais tranquilo, até a expressão lá, como eu falo, a expressão corporal, tranquilo. E nesse trecho aí tem esses lugares de asfalto que você, vez por outra, consegue sair dos paralelos, botaram essas defensas ali. São ciclovias que fizeram ao lado dos paralelepípedos. Mas ele consegue, uma hora ou outra, ou até na tangência de curva, entrar por esses trechos de asfalto. E também o trecho de paralelo não é tão ruim ali, é bem encaixadinho o paralelo. Tá chegando perto da cidade, né? Vai ficando mais civilizado o negócio, vamos dizer assim. É o local daquele acidente famoso também que a organização do Tour de France colocou no vídeo da prova de segurança, os torcedores ficarem longe. Do Lampa, olhou né? para a direita ali na frente o Yves Lampa da Soudal Quickstep. O torcedor estava muito perto e bateu no guidão do Lampa. O Pogacar está tentando pegar o máximo possível de asfalto. Não sei se ele ganha tempo entrando no estádio. É que sabe o que é? Para de tremer um pouco o braço, já deve estar cansado, entendeu? Olha lá. Sai, galera! Essa aqui foi a curva do Lampa. Só que o senhorzinho lá foi antes, né? Que bateu no Lampard, ele veio cair na curva só. Foi incrível aquele tom. Pô, cadê a moto atrás do Van der Poel naquela curva que ele quase enfiou no cavalete 2 anos atrás? Tem que acompanhar o Van der Poel naquela curva. Vai pegar a esquerda aqui, ó. É o último trecho de paralelos antes da cidade. Tudo que eu falei de estar melhor assentado, aqui já está mais perto da cidade, o povo usa mais no dia a dia, então tem até a ciclovia na lateral e ela fica uma rota mais bonitinha. Ele está fazendo isso aí porque ele deve dar entrevista depois, os braços e as mãos já no limite ali de trepidação total. Van der Poel saindo do setor 2, falta só um. Falta só aquele da cidade, da Galeria dos Campeões, onde o nome dele já foi escrito 2 vezes. E vem aí a terceira vitória. Aí fica aqui na história, né? O recorde é do Tom Boonen, aqui do Paris-Roubaix. Ele tem chance de ganhar, e o De Vlaeminck, ele tem chance de ganhar uma quarta vez se igualar, e talvez uma quinta, sempre tem. Só que não adianta, vai ter que bater o martelo, ninguém ganha de véspera, os tabus estão aí para serem quebrados, e tem toda a chance, né para o futuro, porque ele está tão soberano nesses últimos 4 anos aqui dentro do Paris-Roubaix, que, claro, ele mantendo essa forma física, mas não tem jeito. Vai ter que ganhar a quarta e, se for o caso, a quinta. Tem 30 anos, tem algum tempo ainda para buscar mais essa vitória. O Mathieu Van der Poel, 6 km faltando. Lá atrás, o Van Aert tentando voltar a Paris-Roubaix, não pode. Ele não correu ano passado, por causa daquele acidente que ele sofreu na Vlaanderen em abril do ano passado, 10 dias antes da Paris-Roubaix. Um acidente grave, ele ficou longe por um tempo e não correu a prova. Mas nas 2 participações anteriores, terceiro e segundo. O Pedersen está ali junto com o Van Aert, foi o terceiro colocado no ano passado. Vai tentar repetir essa terceira colocação. E o Vannas já foi pódio uma vez também, foi segundo colocado em 2021. Eles estão 40 e poucos segundos atrás do Tadej Pogacar. E do jeito que tá, Celso, é capaz do Pogacar sair na foto com o Van der Poel no velódromo. O Van der Poel terminando a prova e o Pogacar ainda chegando para abrir a última volta. 1:13? Não dá, é menos, Renan. São 500, são 600, 700 metros. Então, Van der Poel eu acho que é vai estar difícil. comemorando. Bom, pode, se ele diminuir, né, velocidade, sim, aí sim. Tem essa chance. Se fosse no limite até lá, não. Mas, veio outra, o Pogacar também deve dar uma aliviada, né? Na hora que entrar ali, ele fala, eu já sou segundo, pediu autorização de novo. Ele tá passando, acho que o tempo na raça ali, não sei se o rádio não tá funcionando. Fala de novo aí, ô Van der Poel. Esses caras, novamente, né? Algumas equipes fazem muita diferença. Você consegue medir isso com o sucesso da equipe. E essa aqui era uma equipe pequena e o Van der Poel sempre ali, né? Apostou também em não mudar e para uma equipe maior. Acreditou no trabalho dos irmãos. E esse aí, para mim, ele é o cabeça ali né, entre os 2 irmãos ali, é o que está sempre dando a cara para bater. E o Van der Poel acreditou, ele deve, não declara oficialmente, mas ele deve ter
participação na equipe também, comprou a briga, foram contratando atletas de nível e a equipe, a gente viu essa ascensão, né, nesses anos, a equipe saindo de um nível bem ali continental e indo, né, até o mais alto nível do nível World Tour. Olha lá o velódromo. Velódromo André Petrier, o palco da chegada da Paris-Roubaix, um local icônico do ciclismo, um estádio para o ciclismo. Lindo, lindo. E o Rodolfo deu uma entrevista essa semana, Celso, falando que há anos o Dave Brailsford chegou para ele uma vez e falou: ó, minha equipe nas clássicas não vai vir, a sua vai. Eu quero levar não só o Van der Poel, quero levar a equipe inteira. E a Trek também tentou levar o Van der Poel uma vez, mas o Van der Poel quis ficar por lá. Tem essa relação muito próxima com os donos da equipe. E com a Canyon também. Assinou um contrato de 10 anos com a Canyon. Exato, é legal isso. É o que a gente não vê mais no futebol, né? Aquela fidelidade dos anos, né? Até os anos 80, 90 isso podia acontecer. Mas o Van der Poel comprou a briga e o próprio Pogacar também, a equipe, né? Ela veio lá da Lampre, de uma equipe que tinha uma condição. Foi aquele lance do carro, eu acho. Foi o relógio que machucou ele. Você acredita? Eu acho que foi. Mas ele não vai falar, né? Mas bateu ali no carro, o relógio é duro. A pergunta é: o dinheiro que ele recebeu para usar o relógio? Tá, esse sanguinho aí tá tranquilo, né? Só o relógio custa uma fábula, né? Pelo que eu sei aí, pelas notícias. É difícil a gente ver o Pogacar nessa situação, hein? Né? Ele tá gasto. Né? E o Van der Poel também tá. Ele tá com cara de dor ali, mas só que é o seguinte, parecia um momento que o Pogacar ia chegar e ele falou, bem ali quando tava 14 segundos, ele começou a acelerar, cara, era nítido. Ele começou a acelerar e ele falou, não, eu vou, moral, né? Que moral aí do Van der Poel. Ele tá 1 quilômetro atrás, aí não tem aquela foto mesmo. Tá 1 quilômetro atrás agora, o Pogacar perdeu um pouquinho mais de tempo, 1,17 é a diferença entre eles. São mais ou menos 750 metros dentro do velódromo. Aquele velódromo, ele é de 1 quilômetro. Ele entra mais ou menos na metade ali, né, da curva oposta à chegada, a reta oposta. E é um velódromo antigo, é um velódromo escola. Aliás, falando até aqui para o Brasil, são bons exemplos de velódromo para construírem aqui. São mais baratos de construírem, aberto e tal. Pouca inclinação, então você não gasta tanto dinheiro fazendo paredes e tal. Dá até para fazer ali com pouco dinheiro. E para a escola, é um velódromo grande, você põe bastante gente treinando lá dentro. Então, seria muito bom terem esses velódromos aqui no Brasil. 500 metros a pista. Isso, esse velódromo foi inaugurado em 1936. A prova nasceu, ó o Van Aert. Depois eu conto a história. Van Aert ataca. Van Aert demorou para reagir dessa vez. Ele olhou, deixou o Pedersen sair, agora vai o Pedersen. Tá forte o Pedersen. E o Van Aert dessa vez parece que não vai. Van Aert com o Pedersen na roda, vai no terceiro lugar, vai no pódio. O Pedersen vai ficar de roda, porque ele é mais forte na chegada. Só que é o seguinte, ele pode tomar um contra do Vermaas aqui, né? Mesmo o Vermaas tá cansado ali, dá pra ver que é o mais fraco dos três, né? Até numa chegada talvez, ele pode tentar um ataque. E agora eles comemoram a vitória. Demorou, né? Só dentro da cidade de Roubaix mesmo, um cumprimento e a confiança em que hoje é dele. E tem gel no bolso ainda, ainda tinha ganho, uns 40 quilômetros durava, viu, Renan? Podia rodar 300 aí hoje. Caramba, é incrível, essa chegada aí dentro, mesmo na prova, esse é o trecho final, né, aquele que não é sextavado, aí eu não consigo nem ver se mas é aqueles parâmetros pequenininho, meio retangular, a esposa, retangular. Caminham dos gigantes, onde são homenageados os vencedores e agora também as vencedoras da Paris-Roubaix. Ontem foi a Pauline Ferrand-Prévot e agora vem Mathieu Van der Poel, pelo terceiro ano consecutivo. Em 122 edições, é só a terceira vez que alguém vai ganhar 3 vezes seguidas. Otávio Laprise venceu em 1909, 10 e 11. Francesco Moselli em 78, 79 e 80. Mathieu Van der Poel em 22, 23 e 24. Fazendo a última curva que leva para dentro do velódromo André Petrier. Escute sua reação, Mathieu Van der Poel. Não tá aliviando nada, cara. Ele quer terminar logo a glória, mas é um inferno físico que ele deve estar.
e ele quer terminar logo esse negócio e levantar os braços e descansar um pouquinho e curtir essa vitória da Ensino, tradicionalíssimo aí no velódromo. Ele supera esse inferno pela terceira vez seguida. O inferno do norte, que foi dado a essa corrida depois da Primeira Guerra Mundial, quando estava tudo destruído, e fizeram a primeira edição da prova saindo lá de perto de Paris e indo até Roubaix, uma cidade pequena, colocada no mapa na atualidade pelo ciclismo, pela Paris-Roubaix, pela rainha das provas clássicas. E o rei das clássicas está chegando aí no velódromo, Mathieu Van Der Poel, o rei da Paris-Roubaix nos últimos anos, para vencer pela terceira vez. Deu trabalho, tá gasto, foi difícil, né, Van Der Poel? Mas o sorriso está no rosto, são 3 vitórias. 3 vitórias seguidas para Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel vence de novo a Paris-Roubaix. Vem o Pogacar. E quando o Van Der Poel passou ali nessa entrada, né, para terminar, ele olhou para ver se o Pogacar estava chegando, olhou do lado e foi para ver se o Pogacar estava chegando e não estava. Na estreia na Paris-Roubaix, Tadej Pogacar veio para ser o segundo colocado. Largou como um dos favoritos. Não é a prova ideal para ele, longe disso, mas ele mostra que pode brigar em qualquer terreno. Não que a gente brigasse com isso, a gente já sabia. Mas só dar mais um exemplo. Briga com o Mathieu Van Der Poel, frente a frente, desafia o cara que está dominando esse tipo de prova nos últimos anos. Venceu o Tour de Flandres na semana passada e vem agora para subir ao pódio também na Paris-Roubaix. É o irmão do Rodefire, São dois. O irmão, são sócios da equipe e um vai ali no carro e o outro fica mais administrando o resto, todo o resto. Tá aí, parabéns, hein, o Pogacar, incrível prova e é um fenômeno, não tem o que falar, esses dois caras são incríveis. Foi sofrido, uma longa prova, mas ele tem a chance também de saborear o velódromo, de ser recebido por um velódromo lotado. Agora a disputa pelo terceiro lugar, o último lugar no pódio. Pela lógica, Pedersen, né, deve vencer agora. 260 km nas pernas, furo de pneu, isso, aquilo. E o Van Aert não está tão rápido, né, ultimamente. E o Pedersen pode surpreender, vai saber quanto ele não gastou. Né? Ele bateu o Van Der Poel aí na chegada, foi uma situação diferente. Semana passada, o Tour de Flandres, Pedersen levou o sprint e terminou na segunda posição. Ano passado, o Pedersen foi o terceiro colocado atrás do Philipsen. Ele vem na frente ainda, saindo do último viragem, arranca na ponta. O Mats Pedersen vai no lugar no pódio, o Van Aert tenta tirar da roda, mas não coloca de lado. É o Mats Pedersen que vem para, pelo segundo ano seguido, ser o terceiro colocado na Paris-Roubaix. Quarto de novo o Van Aert. Ele está melhorando perto do que ele estava no começo do ano, e o ciclocross é um bom termômetro para isso. Tá aí o Van Der Poel, deve cumprimentar o Pogacar, né? Olha lá, isso aí, ó. Parabéns, viu? Até pela atitude. Aí, que legal. Dois ícones do ciclismo. O Gianetti está aqui também, o Careca, que o Van Der Poel cumprimentou depois. Incrível aí esses caras. Trocaram muita ideia agora. Tá aí o Van Der Poel, o vencedor então da Paris-Roubaix. Vamos fazer um intervalo? Vamos ver mais um sprint, vai.